estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 2, a separação e a expiação. O 4, a cura como liberação do medo. Quarto parágrafo, na página 25. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou doente é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. E ele trabalha com questões bem às vezes polêmicas para a gente, né? Porque ele aborda essa questão da enfermidade, da doença. Então, como é que vamos tratar isto? Então, nós vamos trabalhar muito bem esse parágrafo, que é muito importante nós compreendermos bem ele, para ele não gerar mais medo, tá? Do que a doença já causa. Então, como disse o pedido do público e do padre, né? Cantarei el sombrero. Cantarei el sombrero. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. De onde surgiu a ideia da magia? Então eu tenho uma historinha para contar para vocês, já que foi o dia das bruxas e está se falando em princípios mágicos aqui. Talvez possa nos ajudar um pouquinho na compreensão desse aspecto. Havia uma vez, num povoado, muito distante de tudo, distante já no tempo, né? À beira de uma floresta, uma moça jovem que ela não conseguia conviver com os aldeões no que se refere ao modo de vida. Porque eles caçavam os animais para se alimentar e ela amava tanto os animais que ela não conseguia aceitar aquilo. E eles derrubavam as árvores, e ela amava as árvores e as florestas, e caçavam os pássaros, e ela gostava dos pássaros. E aí um dia ela disse que não conseguia mais viver na aldeia e fugiu para a floresta. E, embrenhando-se na mata, foi para bem distante do povoado, porque não queria ficar perto daquelas pessoas, porque não conseguia aceitar isso. E lá no meio da floresta, ela construiu lá no meio lá
um abrigo lá de madeira, lá um lugarzinho para ela morar, né? E de vez em quando ela ia lá na aldeia para buscar algumas coisas que ela precisava. E pedia lá para a família alguma coisa. E ela precisava de um caldeirão para fazer as refeições, e cozinhar e aquela coisa toda. Então ela foi morar no meio da mata. E como ela gostava muito das plantas, das árvores, dos animais, dos pássaros, e ela foi se purificando, rezando, meditando, estudando um curso em milagres. Então, ela fazendo reiki, né? Ela foi se purificando e chegou ao ponto que ela conseguia se comunicar com os animais. E como isso não é uma coisa impossível, porque o São Francisco também se comunicava, e isso diz que qualquer um de nós pode se comunicar, nós é que bloqueamos a comunicação, né? Então é possível se comunicar com as plantas, com os animais, com os pássaros, com tudo que está no universo, porque Deus está em tudo que existe. Então a comunicação é possível com tudo, né? Então ela foi aprendendo com os animais qual planta era boa para qual coisa, né? Então ela aprendeu lá que tal plantinha, quando tinha dor de barriga, era aquela plantinha, quando tinha probleminha no rim, era aquela plantinha, quando tinha dor de ouvido, fazia aquilo. Então ela começou a preparar para as pessoas do povoado, porque sabia que elas sofriam com muitas enfermidades, ela começou a preparar e levava lá. Então, de vez em quando, ela aparecia na margem da floresta com as suas poções mágicas, que eram feitas no caldeirão, né? E ela começou a levar para as pessoas remédios para eles curarem as enfermidades. E as pessoas, quando estavam enfermas, entravam na floresta e iam lá buscar ajuda para suas enfermidades com ela. E ela, como era então vegetariana, tinha uma vida saudável no meio da floresta, né? Uma vida saudável em todos os níveis, ela foi se purificando e ela foi tendo uma vida mais longa que as outras pessoas que se alimentavam mal, que ficavam brigando entre vizinhos, um com raiva do outro, um com ódio do outro, cheio de conflitos, cheio de intrigas, cheio de confusões, né? E aquela geração dos pais dela, essa moça, a geração dos pais dela foi morrendo e a geração dela foi envelhecendo, mas ela parecia jovem, porque ela se cuidava muito bem. Então, numa época em que as pessoas viviam lá 40, 50 anos e envelheciam e morriam, e não vai longe o tempo em que com 50 anos as pessoas já eram consideradas muito velhas, né? E hoje as pessoas estão passando dos 100, então ela estava ainda com aparência jovem e sobrevivendo. E ela virou uma lenda. E as pessoas tinham medo dela, porque não entendiam como que ela vivia, mas mesmo assim, quando tinha enfermidades, iam em busca da... Então, como eles começaram a chamar da bruxinha da floresta. E a bruxinha, de vez em quando, aparecia na margem da floresta e ficava olhando o povoado. E, como era uma lenda, isso ia sendo contado para as crianças, que lá na floresta tinha uma pessoa que não morria, que era uma bruxa, que fazia poções mágicas, né? As pessoas iam em busca das poções e ao mesmo tempo tinham medo. Então, essa geração dela se foi, veio outra geração e ela continuou lá na floresta como uma lenda. Mas ela foi envelhecendo, mas com saúde, né? Então, como ela morava lá no meio da floresta, ela
não ia no cabeleireiro, ela não se arrumava, então ela ficava com aquelas roupas que ela tinha, né? Tinha um chapéu velho, de um bico comprido, que quebrou, ficou dobrado para trás. Aí o cabelo era todo revolto, que ela não cortava o cabelo, né? Aí o nariz, a pessoa vai ficando idosa, o nariz vai crescendo, mas ela foi ficando tão leve, em contato com a natureza, conversando com os animais, que ela conseguia levitar, porque o peso está na consciência, né? Então ela já conseguia levitar, mas ela não conseguia acreditar que essa levitação, que ela tinha esse poder. Então, quando ela começava a levitar, ela pegava uma vassoura velha que ela tinha lá para varrer em volta da casa dela, que ela fez uma casinha lá no meio da floresta, o pátio, né? Então ela subia na vassoura e aí ela atribuía o poder, ou ela projetava o poder de levitação na vassoura. E como ela já estava velhinha, nos dias de lua cheia, ela saía para voar. E nas noites de lua cheia, porque as noites eram claras, aí ela não batia nas árvores, né? Então, porque as noites eram mais claras. E aí ela era vista, aquela imagem da bruxinha, né, voando na sua vassoura contra a lua cheia, né? E ela era tão feliz que ela ria, e ria, só que a risada já estava uma risada que depois foi associada à risada de bruxa, né? É uma risada de velhinha, uma gargalhada que né? Aquela risada, né? E as pessoas tinham muito medo dela. Então, o que acontece? Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos e temos medo das enfermidades. E aqui ele diz assim: qualquer agente externo, material que tu usa para curar o corpo é um agente mágico. Obedece o princípio mágico da magia. Então, hoje, as magias, elas não são mais preparadas em caldeirões, as poções mágicas, por bruxinhas de chapéu preto e todas escabeladas lá no meio da floresta. Hoje a lei exige que as pessoas que preparam as poções mágicas estejam com máscara, com o cabelo todo coberto com uma touca, né? Branquinha, todas vestidas de branquinha, não é mais pretinha, toda vestida de branquinha, né? O código de ética diz que elas não podem ficar gargalhando enquanto preparam as poções e põem dentro dos vidrinhos os comprimidos, as cápsulas ou os líquidos que são as poções mágicas com as quais nós pretendemos curar as enfermidades. Então, assim, o que nós temos que entender aqui? Qualquer coisa externa para a cura do corpo obedece o princípio da magia, no qual você acredita que alguma coisa de fora pode curar o corpo e também passa a acreditar que o corpo tem poder, que a enfermidade é o corpo que produz. Tá? Nós temos, de certa forma, sim, porque tudo que é externo obedece o princípio da magia. Tá? Agora, o que ele diz logo adiante? Que às vezes a doença, e nós vamos ler aos pouquinhos ali, vamos já chegar lá, que às vezes a doença, ela deixa a mente, ela fica tão forte e enfraquece a mente, de forma que a pessoa não tem força. Para que a mente não tem força, ela fica tão exaurida, enfraquecida pela doença, pelo medo da doença, ou seja lá o que for, que ela não tem força. Então, neste caso, pode-se usar as magias de forma temporária. Tá? Assim, qualquer coisa externa não criativa é magia. Agora, se você olhar assim, como é uma coisa material, que é um líquido, é externo, está no vidrinho,
Então é magia? É magia. Agora, diz assim, não criativo. Então nós temos que ver o que é criativo e o que é não criativo. O não criativo é o que busca curar o corpo, acreditando que é no corpo que está a doença. Se o remédio é para curar a doença no corpo, então ele é não criativo e obedece o princípio da magia. Se é para a mente, então obedece o princípio criativo. E aí não está relacionado à magia. Mas aí caminha para a expiação. Como é que funciona o floral de Bach? Eu vou tomar por minha conta aqui, que a Raquel, que é a professora dos florais, mas eu vou tomar por minha conta aqui uma breve explicação do pouco que eu sei. A Raquel vai confirmar se é isso mesmo, né? A Raquel, ela é practitioner dos florais de Bach, da escola do Dr. Bach, do Bach Center na Inglaterra e do Instituto Bach no Brasil. Ela dá cursos de floral. É autorizado pelo Bach Center da Inglaterra, que dá o certificado internacional dos florais, que são os florais originais. Por que originais? Porque a origem é lá que o Dr. Bach fez. Porque depois disso, todo mundo sai imitando e criando sistemas de florais, né? Porque é como tudo, né? Então, cada um quer ser o autor e botar a sua marca naquilo e deixar a sua marca em tudo que faz. Isso é como a gente vê ocorrer com tudo bem, né? Então, tem os florais de Bach, que são do Bach Center da Inglaterra, e também tem os florais do Rio Grande do Sul, que são os florais de Bate, que não são os de Bach, são os de Bate. Pegada chimarrão. Aí toma na cuia. Diluído no chimarrão. Ah, toma na cuia. Aí, então, o que acontece? O Bach, ele desde criança, ele queria se dedicar à cura das pessoas. O pai dele então, o pai dele pagou para ele fazer a escola de medicina. E ele experimentou a medicina, mas ele não se adaptou, porque ele justamente chegou à conclusão que os métodos alopáticos não eram métodos criativos, que ele não conseguia curar a doença. Ele apenas bloqueava a consequência. Ele não conseguia trabalhar na causa. Então, a alopatia, a medicina, trabalhava com a doença. Ele queria trabalhar com a cura e não com a doença. Ele queria curar e não ficar lá remexendo na doença. Então, ele ouviu falar do Hahnemann e se dedicou à homeopatia. E aí foi ele que conseguiu trazer os nosódios de Bach e mais alguns outros remédios muito importantes que as pessoas usam até hoje. Mas mesmo com a homeopatia, ele ainda achou que não era aquilo. E, da minha compreensão, ele voltou às origens e foi para a floresta, onde ele reencontrou as suas origens, da sua descendência, e então ele se conectou com a essência ou a energia das flores. Então lá ele trouxe para nós os florais, que levam o nome dele, que são os florais de Bach. O que são os florais de Bach? Ele pega a energia da flor. Não tem nada físico no remédio do Bach. Não tem uma raiz, não tem uma folha, não tem uma pétala, não tem nada físico. É apenas ele aprendeu, ou já sabia, ou resgatou, de alguma forma ele descobriu, e descobrir
não é criar, porque isso já estava lá. Ele descobrir significa tirar o que está cobrindo e deixar à mostra. Então ele descobriu essa possibilidade de captar a energia da flor, e dessa energia, então, ele fez os chamados florais de Bach, que não curam o corpo, curam a mente. Então, embora haja apelos insistentes de pessoas que criam sistemas de floral, esse aqui é para dor de barriga, esse aqui é para passar no concurso, esse aqui é para isso, esse aqui é para aquilo, isso tudo são distorções e equívocos que as pessoas estão lançando, porque cada um quer. As pessoas querem trabalhar, querem ser médicos, mas não querem fazer a faculdade de medicina. E aí querem ser médicos com as coisas alternativas, mas eles não são criativos, né? Porque eles não têm criatividade, então eles imitam. E aí imitam o Bach e imitam a medicina. Então eles querem dar o remédio alopático dos florais. E aí tu imagina a confusão que isso cria nas mentes das pessoas, porque as pessoas veem aqui, vocês têm um floral aí para depressão? Não, para depressão não tem. Aí outro dia o pessoal aqui, o meu gato, ele pula muito, fica a noite toda pulando. Eu queria um floral para isso. Nós não temos um floral para o pulo do gato. A gente não tem floral para o pulo do gato. Mas a gente pode procurar entender o porquê o gato pula. Essa é a ideia dos florais. O que é que causa esse desequilíbrio? Se for uma enfermidade no físico, e busca na mente da pessoa qual a dificuldade. Então eu coloco nesse aspecto os florais como algo criativo, tal qual é também o Reiki. Por quê? Porque o Reiki não é para dor de barriga. O corpo não tem poder para produzir enfermidades. E quando nós usamos um elemento material externo, nós fortalecemos a ideia de que o corpo que produz a enfermidade, que a enfermidade é produzida pelo corpo, e quando nós usamos esse elemento externo, que aqui o livro chama de princípios mágicos, né? Então nós fortalecemos a ideia de que o corpo tem poder para produzir a doença e que nós temos poder para curar a doença no corpo. Então, essa ideia dos florais de Bach, que foi abordado aqui, ele pode ser compreendido como um princípio mágico porque a gente tem um vidrinho com a essência. Mas o livro diz que tudo que trata do corpo obedece o princípio mágico. Mas se os florais são para a cura da mente, então ele obedece o princípio criativo. E foi nesse nível, então, que o Dr. Bach chegou. Tá? Da minha maneira de compreender, então agora nós transferimos os florais de Bach, da forma como ele o fez, para a ideia do princípio criativo, que o poder de criação está na mente. E se alguma coisa está errada, é na mente e não no corpo. Tá? Assim, da mesma forma como eu tenho ensinado para vocês a respeito do Reiki. O Reiki é um aprendizado da cura da mente e não do corpo. Então, quando alguém vem em busca de Reiki, eu nunca pergunto qual é o problema que ela tem. Mas se a pessoa quiser falar, ela pode. Ela pode dizer, porque eu estou com dor de barriga, porque eu tenho dor na perna, porque eu tenho dor na orelha. Né? E aí eu vou lá e estendo o Reiki para a pessoa. Né? E se ela vier a semana que vem, faço a mesma coisa.
E se a pessoa pergunta, e aí viu alguma coisa? Eu disse, não, o reiki não vê. Mas não dá para ver como está no estômago, não. Aí tu tem que ir no médico fazer lá um raio-x, ou sei lá o que. Aqui o reiki, ele passa energia de luz para a mente. Não é para curar o corpo, é para curar a mente. Uma vez que você tem luz na mente, a mente com luz encontra o caminho, que é o que nós já trabalhamos outro dia, que o poeta Juvenal, romano, então fez a citação mens sana corpore sano, e que eu uso para ajudar a compreender isto, que a mente, se estiver sã, ela sana o corpo, porque a enfermidade do corpo, o corpo não tem poder para criar, então ele não pode criar uma enfermidade, quem cria é a mente. Então, nós não temos que buscar elementos corporais para curar o corpo, porque tu vai outra vez cometer o equívoco de achar que algo físico ou material pode curar algo físico ou material. É a mente que manifesta a doença no corpo e é a mente que tem o poder da cura. Então, quando uma pessoa está doente, você tem que fortalecer a mente da pessoa. Não adianta só o corpo. Mas logo adiante, nós vamos ler a seguir parágrafo a parágrafo, eu vou outra vez fortalecer aqui. Quando o corpo está tão já enfraquecido, ou quando a doença está tão fortalecida, desfaçam lá, o corpo está enfraquecido, porque o corpo não enfraquece nem fortalece. A mente está tão enfraquecida pelo fortalecimento da doença, a mente às vezes pode acreditar mais na doença do que em seu próprio poder. E passa a dar muito poder à doença. Por isso a gente transfere poder para a doença, para o corpo e para os remédios físicos ou materiais, que são os agentes não criativos, aqui chamados de princípios mágicos. Assim, eles desviam a gente da expiação. Então, por isto que nós temos que fortalecer a mente. Enfim, ele vai dizer que, no entanto, se a mente já está tão enfraquecida, você pode utilizar os agentes, mesmo de princípios mágicos, não criativos, para ajudar a bloquear a doença no corpo, até que você fortaleça a mente. Então não faz mal você usar remédio. Então ele não é contra medicamentos ou a medicina. Em nenhum momento ele diz qualquer coisa contra. Tá? Mas assim que a doença então for controlada, você tem que trabalhar conjuntamente para fortalecer a mente da pessoa. Curar a mente. Senão, não adianta. Não adianta você curar o corpo se você não cura a mente. A mente vai reproduzir. Ela reproduz e reproduz e reproduz aquela manifestação. Se olharmos assim, nós podemos entender uma coisa também. Né? Que a dor e o sofrimento não ensinam nada. A dor e o sofrimento só ensinam a gemer. Tanto que se diz. A dor ensina a gemer. Mais nada. Uma pessoa que está gemendo, que está doente, não aprende quanto é 2 mais 2 de jeito nenhum. Então não há nenhum aprendizado na dor ou no sofrimento. Mas se você está na dor e no sofrimento, isto manifesta que tem alguma coisa errada na mente.
Então, mesmo aí, você pode achar utilidade. O que está errado na minha mente? É ali que eu tenho que trabalhar. Mas outra vez eu digo, se a mente está tão enfraquecida, porque passou tanto poder e força para a crença na doença e no corpo, e nos agentes externos para a cura do corpo, então não faz mal você utilizar os agentes externos temporariamente, até fortalecer que você tem que curar a mente. A cura da mente é o que nós chamamos aqui a expiação. Expiar é desfazer na mente a causa. Então, vocês que já fizeram o Reiki, quando a gente trabalha aqui no Reiki 2, a gente tem aquele Reiki que a gente faz para as causas dos nossos sofrimentos, que a gente localiza a causa e trabalha, mandando então o Reiki para aquele momento, aquela situação que aconteceu o evento, para jogar luz lá, para destrocarmos o sentimento que agregamos àquele evento, a fim de curarmos aquilo na mente. Então, isso desfazer é expiar. É assim que nós vamos trabalhando, então, esse parágrafo. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Quando você aceita os princípios mágicos para curar o corpo, é o primeiro passo para acreditar que o corpo faz as suas enfermidades. O segundo é quando você tenta curá-lo com agentes não criativos. Como utilizar terapias? Depende da terapia. Tá? Uhum. Quando, por exemplo, como eu disse, o floral de Bach e o Reiki, nós vamos considerar aqui agentes criativos porque trabalham na cura da mente. Mas se você utilizar isso para curar a doença no corpo, você desviou a função para princípio mágico. Tudo que você usa para curar o corpo é magia. Então. Tudo que você usa para criar, para curar a mente, é o agente criativo. Por quê? Porque nada acontece no corpo sem que passe primeiro pela mente. Não cai um fio de cabelo sem que a sua mente autorize ou fique sabendo. Tá? Então, nada acontece lá fora sem que você tenha autorizado que aconteça. Lá fora começa a partir do nosso próprio corpo. Você quebra o dedo do pé porque tropeçou numa pedra, aonde que está a falha? Na mente, você não prestou atenção, não estava indo. Exato. Porque você não colocou a tua atenção naquilo que você estava fazendo, porque senão você teria percebido a pedra e não teria tropeçado. Então, tudo bem, quebrou o dedo, mas agora o médico está dando um remedinho para dor. Mas o remédio, então, é um princípio mágico. Não faz mal utilizar o remedinho para dor. Agora, até a dor passar, até você refortalecer na mente. Mas daqui um mês o cara vai lá de novo. Quebrei o dedo de novo. O que aconteceu? Tropecei outra vez numa pedra. Dali um mês quebrei o dedo de novo. Mas o que aconteceu? Outra vez tropecei numa pedra. Olha, eu vou te mandar para um psicólogo, para um terapeuta, porque você tem alguma coisa errada contigo. Não é assim? Então, se a pessoa repete o erro, é na mente. Porque o corpo, sozinho, ele não quebra o dedo do pé. Não quebra. A menos que a mente permita. Então, por quê? Porque foi falta de atenção. E a doença
segue a mesma linha de pensamento, segue o mesmo curso. A falha é sempre na mente. Tá? A gente pode corrigir no corpo, mas se não corrigir na mente, não aconteceu a cura. Com o reiki ou com os florais, qualquer coisa que acuse no corpo a gente ignora. A gente não fala nada no corpo, a gente não é médico. O médico é que vai tratar do corpo, não são os terapeutas. Né? E doença, se a pessoa pergunta de doença, eu não sei. Não quero saber, não é a minha função. Então você vai no médico, tem uma medicina que trata da doença. Né? Agora, se você quer a cura, é na mente, é só ali. A gente não trabalha outra questão. Então, se a pessoa está lá com uma doença e vem ali buscar ajuda, então tem que saber o que ela está sentindo com relação à doença. Né? E é isso que nós podemos ajudar a curar, porque daí tu vê onde é que está o problema na mente. Ali que a gente trabalha. Qualquer outro nível, tu já desviou para magia. Quando tu diz, tem tal problema no corpo, aí você já deu poder ao corpo de fazer a doença. Então, sempre o terapeuta que tem a mente certa, ele sempre vai buscar a mente. Tudo está na mente. O corpo não é nada, ele não faz nada, nem a enfermidade. A mente é que manda o corpo fazer. Um pensamento compulsivo que às vezes até a pessoa não se percebe, não é? Normalmente não se percebe. Um pensamento compulsivo pode ser raiva. Porque a pessoa ela pode estar com um problema e ela está pensando em busca da solução. Né? Então, o cérebro serve para isso. Para você achar as soluções. Você fica perguntando o porquê, o porquê, o porquê. Esse é o caminho certo. Mas na enfermidade você tem que perguntar por quê. Por que você está doente? Por que está doendo a barriga? Agora é outra situação. Tá? Depende do trabalho que estamos fazendo, é para que eu vou fazer isso? Aí, para que serve isso que eu estou fazendo? Bom, aí é o que eu estou fazendo. Mas aqui então nós estamos trabalhando uma coisa que já se instalou, uma enfermidade que já se instalou. Então é por quê? E aí tu tem que perguntar por quê. Por que você está doente? Por que você está com dor de barriga? Por que você está com dificuldade para caminhar? Você vai assim. Então você desvia da doença para buscar a cura na mente. Agora é assim. O terapeuta não cura nada. Nunca. Quem tem a possibilidade de curar a doença é aquele que fez a doença. O que a gente pode ajudar a pessoa é dar-se conta de que ela está com alguma dificuldade e que ela pode curar se ela contactar, ou se conectar com a causa, e a causa está na mente, e fizer a expiação. A expiação é o princípio que pode levar à cura. Se nós não entendermos assim, a cura de fato não vai acontecer. Porque não adianta o médico cortar o dedo que está doente, porque ele eliminou a doença porque a doença estava no dedo. Nós já trabalhamos isso. Tá? Sempre você tem que curar a mente da pessoa. Por isso que tem tantas pessoas doentes e elas não conseguem se curar. Tá? Porque elas acreditam que a enfermidade, quem faz é o corpo. E aí acreditam que como o corpo é físico, material, tem que ter alguma coisa externa, física, material para curá-lo. Então, quando as pessoas buscam a cura, elas não querem curar a mente, elas querem curar o corpo. Por isso que não tem uma fila de gente aqui para se curar. Porque elas não querem isso. Não, eu tenho uma dor de barriga aqui, eu tenho há 20 anos.
Não tem nada a ver com raiva ou com sapo que eu fico engolindo. Você está maluco, não vou ficar aí. Isso é bobagem. Porque as pessoas dizem, isso tudo é bobagem. Isso de que está na mente, de que tem que curar a mente, isso é tudo bobagem desses alternativos. E essa é a alternativa certa para curar. E eu repito aqui, não é o corpo. Aqui não tem cura para corpo. Está com doença no corpo, aqui não tem a cura para doença no corpo. Mas você pode encontrar a causa na mente, né? E aí nós indicamos os florais, o reiki, o curso em milagres. Né? Mas veja, muitos são os convidados para a ceia do meu Pai. Poucos são os escolhidos. Escolhidos são aqueles que escolhem vir. Uma doença tem na família e isso é uma questão hereditária. E cura a mente. É um corpo, uma casca. Tá? Então, apenas isto. Tá? Então, não tenho que me preocupar com o corpo, eu tenho que me preocupar com a mente. Se a mente está curada, eu estou feliz e não tenho problema. Então as pessoas perguntam, você tem problema de visão? Nenhum. Mas parece que não enxerga, de fato não enxergo muito. Mas então, você tem problema? Não, problema eu não tenho. Problema eu teria se eu tivesse sofrendo por causa disso. Então isso é a aceitação? A aceitação da situação? Que você Não é precisa aceitação. conviver com determinada... Não, isso que tu aí é resignação, seria resignação. É cura. A cura é diferente da aceitação, que a pessoa aceita, então eu tenho que aprender a conviver com a doença, então eu aceito. Mas aí Isso no caso, leva eu ao não estado sofro de com aquilo. resignação. Eu tenho aquela situação, mas eu não sofro com aquilo. É trabalhar a mente para isso. São questões diferentes, não tem que trabalhar. Trabalhar é isso, você entra no estado de resignação. Então eu vou me trabalhar para aceitar, porque o médico diz assim, você tem que aprender a conviver com isso, porque não tem como curar. Aí a pessoa aceita, mas não curou na mente aqui. Ela não está feliz. Ela convive com aquilo, mas não está feliz, não curou na mente. Então, a cura do corpo é insignificante. Tem que curar é a mente. Por isso que a pessoa vem aqui e diz assim, porque eu não tenho uma perna, sou muito infeliz. Olha, tem gente que tem duas e é mais infeliz que você. Então não é a perna que vai fazer a pessoa feliz. O que tem que curar é a mente, não o corpo. Então o que acontece? Eu tenho deficiência visual, mas eu faço coisa que quem tem 3 olhos não faz. E aí as pessoas, mas como? Pois é, eu vou, eu faço. Só que as pessoas querem o fenômeno físico. O milagre, ele cura a doença na mente. Uma vez que curou na mente, o físico pouco importa. Então, se a pessoa não tem uma perna e é infeliz, não há o que fazer. A não ser curar a mente da pessoa. Pronto, ela pode ser feliz com uma perna só, sem duas, sem os braços. Pode ser feliz. Porque nós uma hora vamos ficar sem o corpo? E aí? Então a gente tem que aprender a ser feliz. A cura é ser feliz. Não é isso ou aquilo no corpo. Agora, as enfermidades se manifestam no corpo. Porque a mente produz. Então, de alguma forma, a mente vai produzir a enfermidade. Então, cura a enfermidade. Esquece a ideia do corpo. É que nós valorizamos demais o corpo. Então, se você é terapeuta, você sabe que as pessoas vão lá porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Nos lugares de cura, às vezes a pessoa chega lá e faz uma ficha. O que dói? O que dói é coisa de médico, não é de terapeuta.
Um terapeuta alternativo não pode nem fazer diagnóstico de dor, de sofrimento, nem de doença nenhuma. Então, se quiser fazer, faz a faculdade de medicina. Esse é o caminho certo. Tá? Então, quando a pessoa vem aqui fazer reiki, eu não pergunto, eu só pergunto porque veio, dou bom dia, dou boa tarde, dou até logo, tchau e volto na semana que vem. Mas é só isso, o reiki é só isso. Mas o senhor não vai me dizer nada? Não. Por quê? Eu tenho que dizer alguma coisa? Aí a pessoa diz, é que eu achei que você ia dizer para mim como é que está a minha energia. Eu não sei. Você que tem que saber como é que está a tua energia. Então você faz assim, você vai para casa e você vê. Se você te sentiu melhor, você volta. Por que as pessoas voltam para o reiki? Porque alguma coisa elas sentiram melhor. Porque alguma coisa melhorou. Senão não voltariam. Tá? Por que as pessoas voltam, estão nos florais de bar? Porque eles sentem a transformação na mente. Puxa vida, agora eu sou mais feliz. Tá? Porque eu não tinha uma perna, eu era muito infeliz, eu vivia triste, eu sofria muito, as pessoas faziam bullying. Agora, de repente, eu estou feliz. Se alguém faz bullying, fica fazendo sozinho, né? Estou numa boa. Estou curado. Essa é a ideia. E a perna, cara? Não tem perna. Tá? Então não é o corpo que ele trabalha aqui para curar, mas ele está falando então da enfermidade. A enfermidade acontece no corpo e nós damos força para a enfermidade quando acreditamos que o corpo é que pode fazer a enfermidade. Então, estamos de acordo que é só a mente. Duas amigas me falaram que perderam o bebê com problema coronário com 2 meses, 3 meses de idade. É a mente da mãe? Olha, o corpo não é uma coisa perfeita. Outro dia uma pessoa disse que o corpo é uma máquina perfeita. Ache um corpo perfeito e me mostre. Não tem. Então o que acontece? Para nós detectarmos isso, nós temos que estudar biologia. Daí tem aqueles genes recessivos, os genes dominantes, né? Então, nós nos reproduzimos. Tá? O filho é uma reprodução dos pais. Nós somos reprodutores. Então, o que acontece? Pode ser que o antepassado, aí tem que estudar a genética, né, para nós entendermos as consequências físicas da reprodução física. Tá? Porque nós vamos nos reproduzir, né, e somos descendentes dos nossos antecedentes, dos nossos antepassados, e nós vamos trazendo a perfeição que eles conquistaram, física, né? Eu sou um modelo disso, da beleza e da perfeição física, né? Pois então, né? Então, mas... Sobrenome Polino. Então... Oh, lindo! Né? Então... Tratando assim, nós vamos ver que o físico age e reage de acordo com como ele vai sendo reproduzido. Então, o que a mente aprende, ela reproduz. E reproduz no físico. Então, o corpo não tem poder de corrigir ou nada. Então, o erro está na mente, aí tu vai ver lá nos antepassados. Então teve um cara lá que correu até estourar o coração, o antepassado. Aquela informação está na mente. Se fizer muito esforço, estoura o coração. Aí não sei. É uma informação que vai impregnada no físico, como o físico deve se comportar. Por isso que tu vê, se a criança tem olhos azuis, de quem veio, né? Se ela é loirinha, de quem veio. Aí você vai vendo nos antepassados. Por isso que antigamente se fazia a árvore genealógica, que hoje é bobagem. E a árvore genealógica tinha a biografia dos antepassados.
Para quê? Justamente porque os antigos tinham essa sabedoria, que se alguma coisa deu errado aqui no Jorgito, vamos estudar a árvore genealógica dele. E por isso que botavam os sobrenomes de uma dúzia de antepassados. Então era lá Jorge Luiz Brant Olindo de Belo, de Beleza, de Bourbon, de Schneider, de Oliveira, de Pereira, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então no nome eu já trazia minha árvore genealógica. Então quando eu tinha algum problema físico, o médico olhava meu nome e dizia, mais um descendente seu lá, o seu Pereira, ele cometeu um erro, tá? E a partir dali ele teve uma deficiência visual. Ele olhou para o eclipse do Sol a olho nu. E aí ele foi perdendo a visão. Aquilo fica na informação mental que ele transmite geneticamente. Então, que idade ele tinha quando olhou para o Sol? 35 anos. A partir de 35 anos, pode ser que um descendente desenvolva isso, sem nunca ter olhado para o Sol, porque herdei do meu antepassado. Então, pode acontecer. Agora, pode acontecer com um recém-nascido. Pode ser que já assuma ali. Tá? Assim é a calvície também, começa a cair cabelo, tudo, tudo, todos, por isso que você vai no médico, tem problema cardíaco, a primeira coisa que ele pergunta é, tem algum antepassado? Quando eu fui com o meu problema de visão a primeira vez no médico, foi a primeira coisa que ele perguntou, e quando começou a cair o cabelo, eu também fui no médico e ele disse, algum antepassado seu teve calvície? Eu disse, não, nenhum. Ah, então a gente pode vir para tratar. Meu pai era bem carequinho. Você mentiu. Mas eu já sabia disso. Pois é. Eu queria saber por que estava caindo cabelo. Tá? Se eu dissesse, o meu pai era totalmente calvo, ele dizia, então, não tem jeito. Porque eles não conseguem mexer na genética. E nem devem. Porque quando começarem a mexer nessa coisa da informação genética, aí a confusão vai ser maior. Por quê? Porque eles vão tentar mexer no físico, coisa que, aliás, estão fazendo. Então eles vão tirar lá do físico aquela onde está, eles acreditam que é arquivada aquela informação da cor dos olhos e vão implantar um olho azul, tá? Aonde era para ser um olho verde. Tá? O que isso vai mudar? Aonde tinha que ser um olho azul é verde. Agora vai azular outra coisa. De repente vai nascer com a perna azul. Porque a mente vai manifestar o azul em algum lugar. Então por quê? Porque está lá na mente que tem que ser o olho azul. E aí a pessoa muda no físico. Mas não tem como mudar na mente. Então isso é uma coisa que, se a gente entender isto, a gente não fica tão abalado. Mas por que acontece isso com o bebezinho? E aí a gente começa a acreditar que é o corpo que produz, que o corpo tem poder, né? É a mente. Agora, nós somos um descendente. Então nós vamos descendo. Quanto mais nós descemos, mais imperfeição nós vamos tendo. Quanto mais nós temos descendentes, se nós não trabalharmos para alcançar a perfeição, nós vamos impregnando a nossa semente, que é como a mente é em toda a nossa descendência. Então pode acontecer, sim, de com 2 meses já ter problemas. Agora, como que você vai saber como que aquele problema aconteceu? Às vezes, é uma soma de fatores que pode acontecer ali. Tá? Então, tem alguns estudos alternativos que dizem que o fígado contém, quando é problema de fígado, você olha porque pode ser raiva, porque a raiva guarda no fígado. Eu não sei se é isso. Tá?
Mas aí pode ser que a pessoa está herdando a raiva de algum antepassado que a gente não sabe, se tinha algum raivoso, se tinha algum que não era. Tá? E em função disso ela herdou lá uma deficiência no fígado, não sei. Tá? Isso eu estou chutando aqui. Tá? Mas como a gente não tem a árvore genealógica das pessoas lá, 4, 5 gerações atrás, e a biografia e tudo que aconteceu na vida, porque a gente não faz mais isso, os nobres é que faziam, o povo nunca fez, eu acho. Então os nobres tinham isso. Então é fácil curar um nobre. Tá? É difícil curar o povo. Por isso que os nobres não ficam tão doentes, porque eles têm acesso a toda essa informação dos antepassados, é mais fácil curar. Quando a pessoa tem acesso. Por que uma pessoa vai no psicólogo e fica anos lá e o psicólogo não consegue resolver a situação da pessoa? Porque ele não consegue achar a causa. Aí fica contemporizando, mas será que é isso? Mas faz aquilo. Né? Mas não faz, e agora? E tu fala, conversa, o que aconteceu na tua semana? Mas não é o que aconteceu na semana. É de onde vem. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A criança fica perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? O adulto não pergunta, mas por quê? Então, mas a gente pergunta, quando vê uma pessoa triste, por causa de que você está triste? E trabalha isso. Ah, estou triste por causa de quê? Então é isso que tem que curar. Aí que está o erro, é na mente. Porque uma pessoa pode até estar com câncer em estado terminal, está muito feliz. Se a mente estiver curada. Porque o corpo é temporário. Ele é descartável. Uma hora ele vai embora. Volta ao pó. Mas a mente é eterna. Então, por isso que ele está trabalhando aqui com a enfermidade, porque a enfermidade nos assusta muito. Nós temos muito medo da enfermidade, damos muita força e o medo pode aumentar. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual por algum tempo se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Tá. Não é que você não possa ir ao médico. Se precisar, eu vou. Quando eu não sei o que fazer. Mas eu tenho que saber que eu tenho que procurar o que é que eu fiz de errado. Então, se eu vou lá fora e pego um vento muito frio, se eu saio de um banho quente e pego um vento muito frio lá fora, e estou mal agasalhado, e fico com muito frio, eu posso ter um resfriado, pode afetar meus brônquios, meus pulmões, posso ter uma gripe muito forte. Tá? Bom, eu estou muito enfraquecido. A minha mente cometeu um erro. O erro, qual foi? Eu sei, porque minha mãe me ensinou, por isso que se pergunta para as pessoas, mas tua mãe não te ensinou nada? Né? Porque a gente vai aprendendo com os pais, os antepassados, que não deve tomar banho quente se pegar um vento frio, porque isso pode dar uma enfermidade. Né? Então, se a mente comete o erro, vai ter consequências no corpo. Tá? Então, isso a gente não deve fazer. Eu me lembro que minha mãe dizia, não senta na pedra fria, porque isso dá problema. Então põe uma tábua, põe um papelão se tu quer sentar no chão. Mas não fica sentado numa pedra fria. Isso dá problema no corpo. Tá? Então, o pé não pode passar frio, você tem que ter o pé quentinho.
E assim você vai aprender quantas coisas eu aprendi da minha mãe que tinha que fazer para cuidar, a mente tem que cuidar do corpo. Mas não é o corpo que faz a enfermidade, é a mente. Então a mãe tem que estar dizendo para a criança, cuida isso, não faça aquilo, faça desse jeito, não fica no frio, não fica no sol, né? Não se exponha demais ao sol. Né? Sai do sol, Emanuele, não vê que faz mal? Depois vai para o hospital e gasta o capital e não ganha nada de Natal do Papai Noel. Né? Então, a gente vai aprendendo os cuidados que tem que ter com o corpo. Mas a gente nega tudo. Nega. Não, isso é bobagem dos antigos. Não, a medicina está tão moderna. Né? A moderna medicina, isso não tem nada a ver. Imagina se eu acreditar nessas coisas. Né? Que bobagem. Imagina se eu vou acreditar que não pode, que mulher não pode lavar o cabelo de noite. Isso é uma bobagem dos antigos. Claro, vai lavando de noite, vai deixando, vai dormindo com o cabelo úmido. Vai vendo quanto tempo vai acontecer até que você tenha problemas na cabeça. Tá? Então, tudo isso as pessoas negam. E os antigos diziam, não, mas eu tomei banho e não aconteceu nada. Hoje. Porque as coisas acontecem, tem um tempo para acontecer. E a gente foi negando isso dos nossos antepassados. Por isso que a gente tem tanto problema. A gente foi negando as instituições religiosas que diziam para a gente como que a gente tinha que agir. Então eu lembro do meu catecismo, que não podia guardar raiva do coleguinha, que não podia ter ódio, que não podia fazer o mal, tinha lá os pecados, que eles diziam, os pecados capitais, tinha uma relação do que era pecado. Né? E a gente tinha que cuidar para não cometer os pecados. Por quê? O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos causa sofrimento. Que nós fazemos de errado nos causa algum sofrimento. Tá? Isso é pecado. O sofrimento é o pecado. Não é o castigo que vai vir do pecado, é o sofrimento decorrente do teu erro, que vai trazer como consequência talvez uma enfermidade, que é o que estamos tratando aqui. Se não para você, talvez para os teus descendentes, para os netos, para os bisnetos, para o tataraneto. Então, por isto, que às vezes a gente não se conforma, mas por que numa criança? Mas por que num jovem de 17 anos? Mas por que num adulto de 90 anos? Né? Então, o corpo é o corpo. Então nós temos que trabalhar na cura da mente. Mas se o corpo está doente, vai no médico. Se tiver um remédio lá que ele dá temporário, toma o remédio, mas tu pergunta-te a ti mesmo, por que aconteceu esse descuido? Por que eu me descuidei, eu tive essa desatenção comigo mesmo? Né? O mineiro conservador diz que a gente não erra, que a gente tem um instante de desatenção. Foi uma desatenção que ele teve. E é isso. É uma desatenção. Deixou de estar atento, permitiu que ocorresse o erro. Assim, isso, se não tiver uma consequência direta para você, pode trazer uma consequência para um descendente seu. E daí ninguém vai conseguir explicar. Por quê? Porque você não tem o histórico, a biografia do seu antepassado, de tudo que ele fez, do que ele deixou de fazer. Por isso que a gente não sabe aonde está a causa. Temos que curar a nossa mente. Se precisar tomar remédio, toma, mas vai buscar a cura da mente.
Então ele diz, você tem o princípio mágico, que é o remédio que o médico dá, né? Mas você tem que buscar o princípio criativo, que está na mente. Então por isso que nós trabalhamos aqui com o curso em Milagres, com os florais de Bach, que é a Raquel, que trabalha com isso, que pesquisou e buscou e se interessou por esse aspecto, né? E temos também o Reiki, que também não tem nada material para a cura do corpo, é para a cura da mente. É isso. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. E o que é a expiação? Expiar é desfazer o erro, a causa. Então, se o erro está na mente, tem que desfazer. O erro, então, ele pode ser um pensamento de raiva. Então, você tem que trabalhar para desfazer aquela raiva que está na tua mente. Ah, mas eu não lembro de nada disso. Então vai fazer uma terapia. Busca um terapeuta que trabalha com os princípios criativos. Eu considero, então vamos botar aqui nessa breve lista aqui no curso em Milagres, que trabalha para entendermos isto, faz milagres na nossa mente. Cada vez que compreendemos uma coisa, nós curamos a nossa mente de uma crença equivocada que tínhamos, né? Saímos daqui pensando diferente a respeito de determinadas coisas, né? Então já curamos na nossa mente alguma coisa, porque desfizemos lá um erro, um equívoco, uma coisa que pensei que era assim, agora me dei conta que não é, né? E se nós temos ainda também a possibilidade do Reiki, que o Reiki vai trazendo energia, força e luz na mente, e a mente com luz encontra o caminho de quê? Da expiação. A pessoa então vai encontrar o caminho para expiar ou desfazer na origem. Quando a gente ouviu falar em pecado original, eu sempre achei, isso tem a ver com Adão e Eva. Não. Aquilo foi o primeiro. Pecado original é o erro que originou a enfermidade. O erro, o equívoco, o karma ou o pecado. Eu trato neste momento aqui tudo como sendo a mesma coisa com nomes diferentes, para a nossa compreensão. Então, o pecado original é a mesma coisa que o erro que originou a enfermidade. E como nós aprendemos que o corpo não comete erros e o corpo não tem poder para fazer a enfermidade, então o erro está na mente. Tu pode tratar do corpo com remédios até que você esteja bem, mas agora não esqueça de curar a mente, porque se você não curar na mente, vai voltar de alguma forma. Porque a enfermidade é um sino batendo para chamar a atenção de que tem alguma coisa errada lá na mente. E agora, na mente de quem? Não sei, mas manifestou ali. Tá? Então, em última instância, se manifestou em mim alguma coisa, cura a mente da pessoa. Se curar a mente, que ela consegue ser feliz, mesmo sem uma perna, ela vai viver pulando feliz e contente. Por aí, né? E não vai se ver como um deficiente ou uma pessoa que não tem possibilidade de ser feliz porque não tem uma perna. Esse é o erro que está na mente. Eu não tenho uma perna, então não posso ser feliz, porque a gente atribui poder ao corpo. Eu só posso ser feliz
só vou ser feliz se eu tiver olho azul. Aí vai lá e compra uma lente azul para deixar o olho azul. E aí tudo nós vamos achando que a felicidade está nisso, ou naquilo, naquele outro. Tá? E, na verdade, não estão lá longe a felicidade. A felicidade está assim, você vai ser feliz quando comprar bastante coisa na nossa lojinha ali embaixo. Isso sim. E eu também. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual por algum tempo se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Então isso pode até ser sábio, então você não descarta. Não é para descartar o médico. Então quando a pessoa vem trabalhar aqui com a terapia como reiki ou com florais, então por isso que usamos isso como exemplo aqui. E desta forma, então o que nós entendemos é assim: não deixe de ir no médico, porque você precisa, se está lá no físico, você tem que tratar do físico agora. Tá? Mas o que você vem aqui para fazer é tratar da mente. Se você desfizer na mente, a mente sã pode saudar ou sanar o corpo, pode desfazer no corpo aquilo que ela própria causou. Às vezes, sem necessidade de uma cirurgia. E isso a gente vê acontecer muito. Tá? Buscar sempre, mas não fazer. Então só vou fazer isso. Diz que não. Que às vezes é sábio você ir no médico e tratar com a medicina também, né? Então, a pessoa que não tem perna, então vai se negar a botar uma perna mecânica lá também. Não vou botar porque eu estou fazendo um tratamento alternativo para curar a mente, então vou ficar pulando numa perna só. Mas por que você não aceita uma perna mecânica para encaixar aí, para você caminhar? Não quero, eu vou ficar pulando, porque eu nego isso. Não é para negar. É o que ele diz, às vezes pode ser sábio você trabalhar com essa transigência da mente e o corpo para fortalecer a alegria na mente, que a alegria é a cura da mente, a cura é ser feliz. É essa alegria que nós queremos, é essa cura. Sim, porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou doente é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.